E aí pessoal, aqui é o Léo do Confissões de um Soro Positivo. Essa semana a gente está aqui para falar de um assunto que eu não queria estar falando. É com muita tristeza que eu venho falar sobre isso. E eu não sei nem o que falar, cara. Tem sido toda semana agora. Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de deixar um like no vídeo, não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeo novo e também das postagens ali na comunidade do YouTube. Pessoal, a gente tem que falar sobre uma coisa que é muito importante para nós, pessoas que vivemos com HIV, não só para nós, porque é uma questão de saúde pública. Enfim, não vou demorar muito, não vou enrolar tanto. No último dia 17 de maio, agora na última sexta-feira, se não me engano, o presidente da República fez um decreto, que é o decreto de número 9.795, do qual ele termina com um departamento de ISTs, AIDS e hepatites virais. E a gente vai falar sobre isso hoje. O departamento de ISTs e AIDS e hepatites virais deixou de existir a partir desse momento e aí ele começou a fazer parte de um outro novo departamento, Departamento de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Mas aí de repente alguém está pensando assim, tá Léo, mas ok, tá tudo bem, ele só trocou de departamento e vai seguir sendo a mesma coisa, as lutas vão ser as mesmas. E aí que eu digo para vocês assim, não quero criar caso, não quero que as pessoas se apavorem, se assustem, mas gente, uma coisa é existir um departamento específico com políticas públicas específicas para HIV e AIDS, onde todas as pessoas estão lá, estão lutando para isso funcionar, sendo o HIV e AIDS protagonista dessa luta. Outra coisa é você incluir HIV e AIDS como parte de um outro departamento onde ele não é mais a prioridade, onde a gente não sabe quais são as pessoas que vão fazer parte desse departamento, onde a gente não sabe qual é a prioridade do HIV e AIDS, das políticas públicas de HIV e AIDS para essas pessoas desse novo departamento. Existe uma diferença muito grande em ter algo específico e fazer parte de uma coisa onde você não tem políticas públicas específicas. E esse é o grande problema, porque se lutou muitos anos para ter esse departamento, para a manutenção desse departamento. E esse departamento ele é referência mundial no combate ao HIV e AIDS. Simplesmente não faz nenhum sentido em ele ser excluído. Absolutamente nenhum. Principalmente na situação atual, onde a epidemia está crescendo, crescendo, crescendo e ela tem que ser vista com muito carinho, com muita cautela e com políticas públicas específicas. Isso tudo não é um segredo para nós. Isso tudo não é, na verdade, nenhuma surpresa para nós, mais uma vez, porque já vem um desmonte das políticas públicas de HIV e AIDS. Inclusive o próprio Bolsonaro deixou muito claro antes das eleições, o próprio ministro da Saúde deixou muito claro logo que ele assumiu o que ele pensa sobre as políticas públicas de HIV e AIDS. E a primeira campanha do Ministério da Saúde deixa isso muito claro, que as políticas públicas foram focadas em uma campanha especialmente para homens heterossexuais cisgêneros, onde nós sabemos que existe um crescimento muito grande na epidemia de novas infecções com pessoas que são homens que fazem sexo com outros homens. Ou seja, isso foi completamente ignorado, porque na verdade todas as políticas públicas direcionadas à comunidade LGBT de uma forma geral já estão sendo e foram invisibilizadas. E esse parece ser um novo passo para as políticas públicas de HIV e AIDS. Não sei se porque para essas pessoas no conservadorismo que elas têm e na maneira com que elas pensam, talvez elas achem que isso esteja relacionado, quando a gente sabe que apesar de existir uma maior incidência em jovens homens que fazem sexo com outros homens, a gente não pode esquecer que homens heterossexuais também estão se descobrindo vivendo com HIV, assim como mulheres heterossexuais, assim como pessoas acima de 65 anos heterossexuais. Políticas de HIV e AIDS não são específicas para a comunidade LGBT, mas ela precisa olhar para essa comunidade com carinho, porque essa comunidade está numa posição de vulnerabilidade social e também dentro da epidemia. Eu particularmente me sinto invisibilizado duplamente por ser LGBT e agora
por ser uma pessoa que vive com HIV. Eu fico às vezes me perguntando como que esse governo olha para mim, e a única maneira que eu consigo deduzir é que ele simplesmente não olha. Então eu peço para vocês, mais uma vez, não queria estar fazendo esse pedido porque tem sido questões recorrentes, a gente tem que estar toda hora mostrando um absurdo com questões de políticas públicas de HIV e AIDS por esse governo, mas eu tenho que pedir para vocês mais uma vez, por favor, compartilhem esse vídeo, se manifestem sobre isso. As pessoas precisam ficar sabendo do que está acontecendo, porque eu acho que muitas não tomam conhecimento. Infelizmente, isso não é uma coisa que acaba sendo muito divulgada, porque ainda assim nós já somos invisibilizados, mas se for analisar desde que esse governo entrou, nós já tivemos a demissão da doutora Adele como diretora do departamento, nós já tivemos a retirada da cartilha para a saúde sexual de homens transexuais, porque foi considerada inadequada. Nós já tivemos o veto da lei que pretendia proibir a desaposentadoria de pessoas que já foram aposentadas por questões de AIDS. E agora nós temos esse desmonte, esse fim do departamento de ISTs, AIDS e hepatites virais. Isso é revoltante. Eu só posso dizer que eu tenho repúdio por isso e que eu somo com o movimento HIV e AIDS pedindo para que isso não aconteça e que o departamento volte a existir. Nós precisamos que as pessoas nos ajudem a fazer pressão para que isso volte a existir. Nós precisamos desse protagonismo na luta contra HIV e AIDS. Nós não podemos ser mais uma coisa dentro de um departamento. Nós precisamos, o HIV e AIDS ele se faz necessário um departamento específico para que se cuide de demandas específicas de pessoas que vivem com HIV. Isso é muito importante não só para mim, que vivo com HIV, como é muito importante para as pessoas que estão na minha volta, que convivem com HIV. E deveria ser também importante para as pessoas que estão me assistindo, que por mais que não vivam com HIV e que não convivam com HIV hoje, a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente nunca sabe quando a gente vai precisar dessas políticas públicas, seja para nós mesmos ou seja para alguém ao nosso redor, alguns dos nossos, que precisam de um olhar com cautela, com carinho, acolhimento, e não é isso que esse governo está fazendo. Muito obrigado pela atenção, um beijo no coração de todos, até a próxima.